do 3 na estação. Então, vamos lá. Estamos no fechando o encontro de 3 na estação, e 3 é a Mariana, eu e a Ana, que não chegou ainda. E não sei se vai chegar, porque eu não sei o que aconteceu com a Ana. Mas, enfim, estamos nós três e a gente fala, cada uma, de um tema relacionado à estação. A estação nossa do ano, né? Então, nós estamos fechando o inverno, com a Mariana trazendo informações para nós do inverno. Depois a Mariana passa para nós, vai passar para nós as informações e as datas que a gente vai ter para os próximos 3 encontros de primavera. E aí a gente vai trazendo novos conteúdos para isso, tá? Então, desde já, bem-vindas, boa noite, que bom que vocês estão aqui. E aí eu passo a palavra para a Mariana. Oba, boa noite. Deixa eu abrir minha apresentação. Estava aqui conversando um pouquinho com a Soraya antes de começar, falando que esse elemento água, para mim, assim, eu achei que ia ser o mais fácil, e foi o mais, assim, que demorou para vir. E aí eu deixei assim, já que quer saber, água não é emoção, não é sentir, então deixa eu ficar com esse sentir e montar essa apresentação mais em cima do sentir do que do pensar, né? E então eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho que são simples, mas uma vez a gente falou aqui, acho que a Márcia até comentou, né? Às vezes o simples é o mais poderoso, né? A gente não precisa, às vezes, ser tão... Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, trabalhando o elemento água, vocês estão vendo bem a apresentação? Sim. Água, corpo e fluidez. Com a nossa eritrina aí, que é a flor da estação, né? Que a gente escolheu para essa estação. Aí, eu não sei como é que vocês estão, eu ia convidar, porque eu trouxe aqui um chá bem quentinho para esse encontro, e eu queria convidar vocês, se desse, assim, se tivesse fácil de sair, ou depois daqui, tomar esse chá quentinho, né? Aproveitar esse elemento água, assim, e no inverno, né? Então, para a gente compartilhar esse momento com um chazinho, ou depois digerir tudo com esse chazinho, assim, quente. Primeira coisa. E aí eu sempre começo, assim, desde que a gente começou, eu estou aqui com essa missão de fechar, né, esse ciclo, que a gente já passou pela primavera, né, verão, outono, inverno, e aí vai voltar para a primavera. Então, esse é o último, né, fechando um ciclo de 1 ano que a gente está com esses encontros. E eu sempre começo, né, com essa frase do Shu Han, né, que é o filósofo coreano que eu sempre trago aqui, que ele fala: experimento as estações do ano de maneira muito mais intensa no jardim. No jardim, as estações do ano são percebidas, antes de tudo, corporalmente, que eu acho que tem tudo a ver com a proposta assim, que eu fui trazendo, né, de trazer sempre o elemento da estação, né, a característica e essa conexão com o corpo. E aí, ele, no caso aqui, tem o livro que ele acompanha as estações no jardim dele, da casa dele, mas também a gente pode acompanhar assim na natureza, né, fora, do lado de fora, de repente numa praia, já que a gente está falando da água, né? Como é que a gente percebe essas estações, assim? Então, eu gosto de trazer essa frase assim para a gente pensar nisso, assim, de observar o fora e observar o dentro também, já que essa proposta do corpo, acho que faz esse de fora para dentro e de dentro para fora, né? Esse perceber essas estações corporalmente. Então, o elemento água, elemento fundamental da vida, né? Sem água a gente não vive, né? Nem a gente, nem o reino vegetal, nem o reino animal, né? Que eu saiba, pelo menos não, né? Então trouxe esse símbolo da água que mostra esse movimento que desce, né? Esse desejo de descer, pesada, líquida, passiva, né? Que vai se entregando ali
ela vai escorrendo, né? E tendo a terra como suporte. Quando ela está em movimento, ela vai obedecendo essa força, então ela vai, essa força gravitacional derramando, correndo, e ela tem essa tendência de criar essas curvas, meandros, né? E esse formato esférico. E aí, com essa vontade de voltar para a forma circular, e o impedimento causado pela força da gravidade. Então, ela vai criando essas curvas, né? Na natureza. Aí só não, eu coloquei essa foto aqui de São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo, do Rio Tietê, que foi retificado, né? Que então perdeu toda essa característica curva. Fora isso, poluído, então toda essa ação do homem, né, que tirou essas características da água, dessa fluidez, e colocou nessa retidão, assim, só para a gente refletir um pouco sobre isso, né? E aí eu coloco essa coisa do reto, é do masculino, essa retidão, né? É bem do masculino. Então, na sociedade, de repente, patriarcal que a gente vive, né, essa coisa de retificar os rios, eu acho que tem muito a ver com isso. E aí que o elemento água tem a ver com essas curvas, e com ser mais arredondado, né, que é o feminino, que representa o feminino. E esse elemento tem tudo a ver com o feminino, né? Eu vou falar um pouquinho ali mais adiante. E aí trouxe essa pesquisa, né, do John, eu não sei como é que pronuncia, né? De repente, Soraya me ajuda. John Wilkes, eu acho que é o Wilkes mesmo. Wilkes. O poder rítmico da água, que ele trabalhou, né, o Flow Forms, na década de 70, que fez... Eu vou passar um vídeo aqui para mostrar. É um vídeo que ele tem 10 minutos, mas eu vou passar só um trecho. Né? Experiências com diversos canais de água de formatos diferentes. Percebeu que determinadas relações de proporção, aliadas à resistência pelo efeito da gravidade, geravam ritmos pulsantes, vórtices, espirais, leminicastas, né, o 8. Então, mostrando todo esse movimento que é realmente cheio de curvas, né? Esse movimento, assim, em curvas. A gente vai ver essa figura agora aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui. A Ana chegou. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Estão ouvindo? Life is always manifesting itself in metamorphosis. No life development without metamorphosis. No life without water, no life without movement, no life without metamorphosis. John Wilkes is the inventor of flow-form technology. He was a sculptor and he was also very scientifically interested in mathematics, for example. He studied form and movement, form in living nature. And because of that he studied water. It's obvious that water is the condition for every living organism to develop itself. So his question was, how can we help water support life? Because nowadays that's really a problem. We approach water in such an attitude that we only use it instead of help it to sustain life organisms. So his question was at a certain moment, can we create an organ for water's potential to metamorphosis, to enhance life processes? He has been looking around with his friends, and then they discovered, and that's quite obvious, but it's still very worthwhile to say it, that water always reacts on any kind of resistance with rhythm. And he also discovered that the rhythmic patterns in water are always asymmetrical.
Always making a vortex to the right, then a vortex to the left, then a vortex to the right, then a vortex to the left. Never symmetry, always asymmetry. While one level higher in nature, you have the plant realm already. There is quite visible the tendency towards symmetry. There's lots of asymmetry, but also lots of symmetry. So he asked himself, what would happen when I offer to a flow of water a symmetrical pattern of its basin? So he started just to try make widening and narrowing, widening and narrowing, widening and narrowing piece of metal that he bended, and he let water flow through it, and at a certain moment, without knowing what he really did, but it was a fact that at a certain moment, with certain relationships between those two sides, it started to oscillate. It started to form a rhythmic pattern of a figure of 8. That was the start of the invention of the flow form technology, because there he saw that water was starting to do on one place what it always does in a whole sequence of forms. So he holds in a flow form, he holds the whole street of vortexes in one place. So the figure of 8 in the flow form is actually a long street of vortexes held on one place. And so a flow form enhances this rhythmic nature of water. It does what it does in nature, but continuously and in an ideal situation. It is a natural behavior of water that you sublimate. Say a cascade of 3 flow forms you could compare with 30 meters of a healthy mountain stream, because it's continuously treating water in the way it wants. So it's a nature-based solution. That means that it's vitalizing the water again. Parar nesse trechinho, assim. Essa pesquisa é muito interessante. Oi, Ana. Oi, Sandrinha. Boa noite. Que bom. Então, essa pesquisa, assim, eu acho bem profunda, assim, essa observação, né, desses movimentos e acentuando esse movimento que é natural da água, assim. E aí a proposta aqui, né, que eu sempre quero trazer para o corpo esse movimento para a gente sentir. Para quem está vindo a primeira vez, assim, que está vendo, não sei se já viram outras... nas outras estações, assim, eu sempre faço uma proposta corporal, assim, então quero convidar vocês a participar, se puder se levantar para fazer, mas só deixa eu falar algumas coisas, né, de que não existe certo, não existe errado, eu vou fazer uma proposta de movimento para cada um fazer, assim, no seu ritmo, do jeito que quiser, se quiser fazer sentada, né, não estiver nesse momento querendo levantar, mas a proposta é que se entregue mesmo, né, para o movimento e para as sensações que vão surgindo enquanto esse movimento acontece. E aí eu vou falar para a gente trabalhar esse formato, né, dessa minicasta, né, do 8, e trazer esse movimento. Vou colocar uma música que é bem lenta, e ela tem um tempinho assim bom para entrar, né? E às vezes pode vir alguma resistência ou sei lá, uma não vontade de fazer, mas tenta assim ir dançando nessa resistência também, assim, sabe? Deixar acontecer e se entregando assim no sentido de não pensar muito, só fazer e sentir. Então a proposta é que você faça esse movimento do 8 em várias partes do teu corpo. Pode ser na mão, eu posso pegar aqui, escolher esse ponto aqui e tentar desenhar esse 8, né, no meu quadril, no meu joelho, na minha coxa, no meu cotovelo.
vai experimentando assim esse 8 em várias partes do corpo, se quiser ficar num ponto só e se demorar mais, né? Então a proposta é essa, eu vou colocar uma música para que fique quase assim num estado meditativo, no sentido de só fazer o movimento, experimentar. Então, se quiser ficar de pé, é gostoso também, que te dá mais possibilidades de movimento. Se não, sentadinho aí da tua cadeira, tá? Pode começar assim, primeiro, fazer uma respiração, fazer 3 respirações bem profundas, solta o ar, se quiser, emite um som na hora que estiver soltando o ar. A letra A pode ser assim para... Só solta o ar. E quando quiser, pode começar o movimento, que logo mais eu libero a música aqui. Pode começar sem a música.
Vai achando um final para o teu movimento, sem pressa, deixando ele se diluir. Para quem está de pé, pode parar com os pés paralelos, joelhos levemente dobrados. Quem está sentado, continua. Só fecha os olhos um momentinho. Percebe as sensações que estão navegando pelo teu corpo agora. Faz uma respiração bem profunda. Pode abrir os olhos. Eu vou fazer uma segunda e última proposta para esse movimento corporal, bem curtinho agora, também com uma música, e aí eu vou pedir para vocês colocarem, continuar com esses movimentos curvos. Agora não precisa necessariamente pensar no 8, pensar nesse movimento curvo, e uma imagem assim mais de um rio ou uma cachoeira, né? Uma cachoeira, e essa água assim, como se fosse uma água escorrendo e trazendo esses movimentos com curvas, arredondados, tá? Vamos lá. Vai achando um final para o teu movimento, sem pressa. Mais uma vez, fecha os olhos, para com os pés paralelos, braços soltos. Percebe as sensações que vieram. Que se veio mais alguma coisa além da primeira música, nessa segunda. E sente toda essa fluidez desses líquidos internos que a gente tem no corpo, como se pudesse sentir eles na sua potência. Faz uma respiração bem profunda, pode abrir os olhos e voltar a sentar aqui. E aí, deixa eu voltar a compartilhar a tela. E aí eu queria que se vocês pudessem escrever no chat o que vem para vocês quando a gente pensa na água, algumas palavras soltas, pode ser, uma frase, alguma sensação que veio agora também, fazendo esses movimentos, para a gente fazer esse
Deixa eu parar de compartilhar aqui, que fica melhor para eu ver, né? Palavras que te remetem à água. Liberdade, emoção, tranquilidade, vida, tranquilidade. Eu vou falando algumas aqui que eu também fui anotando, de algumas coisas, algumas anotações que eu já fui fazendo assim, pensando no elemento água, né? Que é um elemento que todos os elementos vêm sendo pensados assim, principalmente com os florais, que a gente trabalha os elementos, né? Então a gente vai fazendo esse repertório: vigor, entrega, digerir. Coloquei aqui a fluidez, que eu coloquei de título, né? O alimento, sentir, os líquidos do corpo, capacidade de entrega, que já veio aqui, de confiar, de sair do controle, deixar ir e vir, quando a gente pensa, né, no mar, flexível, adaptável, que cede, molda, dilui, limpa, traz movimento, traz fluxo. Foram algumas palavras que vieram aqui. E aí, deixa eu compartilhar de volta, a gente pensar, né, que esse mar, como vocês colocaram a palavra tranquilidade, ele pode sim trazer esse lado da tranquilidade, mas ao mesmo tempo também, né, em desequilíbrio, ele também pode ser, né, esse tsunami ou essa tempestade que vem e mexe com tudo, né, desorganiza tudo. E também tem uma outra terceira condição, que é assim, aquela água estagnada, né, que é a emoção, que também a gente pode remeter à emoção estagnada, ela apodrece, né? Ela não tem oxigênio ali, né? Então, até eu já vi assim, falar em depressão, que a depressão é esse fluxo, né, que está travado. Deixa eu ver, força, pavor, nesse outro lado, né? Que também a gente pode pensar assim, que tem, né, em equilíbrio e em desequilíbrio. Então, a gente pensar nesses dois lados. E aí, para mim, também vem muito a questão dessa conexão com o feminino, se for pensar numa parte do corpo, para mim vem muito a pelve, né? A água, essa bacia, né? Não é? Afinal, a gente chama de bacia, que está com todos esses órgãos, esses líquidos. E aí coloquei aqui a imagem da Lua, pensando também nas fases, né, o quanto ela mexe com as marés, e nessas fases da Lua que são conectadas também, né, com as mulheres, que é conectada também, né, com as mulheres nos seus ciclos, né, menstruais, ou mesmo quem não menstrua mais, ela ainda, né, a gente tem esse ciclo mensal, assim como a Lua. E aí aí vou deixar para ler depois um trechinho aqui que fala disso. Né? E aí, assim, também essa questão da gravidez, né? Da gente estar dentro desse líquido, ficar mergulhado num líquido por quase 10 meses antes de sair do ventre da nossa mãe. E aí trouxe uma poesia da Conceição Evaristo que fala, pensando nesses líquidos, né, que ela fala, que vem bem todos esses líquidos corporais e da mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir, eu fêmea matriz. Eu força motriz.
eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Né? Para mim, elemento água tem tudo a ver com isso aqui, com essa poesia. E aí eu vou ler só um trechinho, só um parágrafo desse livro A Tecelã, uma jornada iniciática rumo à individuação feminina, que é de uma doutora em psicologia clínica, analista junguiana. Ela tem esse livro sobre o feminino, né? A lua é semelhante à mulher, é diferente a cada noite e tem um ciclo regular, mas misterioso. Nossa visão da lua se altera. Às vezes, ela não se encontra no céu, está imperceptível, escondida e velada, mas controla as marés da emoção e da energia. Quando nos tornamos conscientes da lua interior, ou ciclo menstrual, somos capazes de nos aproximar da deusa que há dentro de nós e começar a conhecer nós mesmas. Quando nos submetemos conscientemente à necessidade interior da nossa vida instintiva, nós nos tornamos mais singulares, mais verdadeiras conosco mesma. E aí, mais para frente, ela fala assim: esses mistérios sanguíneos, menstruação, sexualidade, gravidez, parto, lactação e menopausa, são a nossa história dentro de nós mesmas e no mundo. E aí, é isso, na verdade, que eu tinha assim, para compartilhar com vocês. Eu vou, só para fechar aqui a apresentação, colocar alguns avisos, mas depois eu queria ouvir um pouco vocês, tá? Vou dar os avisos dominicais, assim, para dar um tempinho. Então, que a gente tem todas, né, agora a gente fechou o ciclo, né, que nem a gente falou, e que está tudo no YouTube lá dos Florais do Nosso Lar, né, quem quiser assistir o que já foi, está tudo lá registrado. 3 na estação, né, com as palestras da Soraya, da Ana, minha. E os próximos, dia 21 de setembro, então a Soraya vai reiniciar, vai renascer, né, nessa primavera, trazendo então a primavera, né, essa estação que vai começar. Aí 12 de outubro a Ana e 30 de novembro eu volto. É isso, obrigada. Deixa eu dar só mais um aviso, que é o curso dos florais que a gente... Né, a natureza sutil das flores, primeiro despertar com a Soraya, que vai começar dia 17 de setembro. E aí tem dia 1º de outubro, 15 de outubro, 29 de outubro. São domingos, né, os encontros das 9 ao meio-dia, 1h30 às 4h30, e que tem toda essa vivência assim, com as flores, com as plantas. Talvez até depois Soraya e Ana possam falar um pouco mais, e que as inscrições estão abertas, então abertas, né? Algumas pessoas aqui já fizeram, a gente pede também ajuda assim para divulgar, tem tudo no Instagram assim do Soraya Zardo, tá tudo lá com as informações certinho. E qualquer coisa é só pedir para a gente, que também a gente manda o material. Acho que é isso, né? E aí eu quero escutar vocês, como é que foi esse movimento, algum insight que teve, enfim, está aberta para troca. Só abrir o microfone. Teu microfone está fechado, então. A Márcia abriu e fechou. Então, já que ninguém falou, deixa eu começar falando. Mariana, eu não achei nada simples a sua apresentação. Eu achei ela bastante profunda. Achei, assim... é engraçado quando você comentou, né, que a Márcia... eu realmente
acho que a simplicidade é o caminho, mas com a sua veia aí da simplicidade, você foi bastante profundo. Eu acho que trouxe para a gente o resgate. É engraçado, né? Eu senti a água, mas eu senti mais a água no meu corpo, as veias, a bexiga, rins, e parei assim, um pouco para pensar em quantos órgãos nossos movidos pela água, né? E essa parte mesmo do feminino, da gestação, do bebê lá, a gente está vivendo um momento familiar, né? Que a filha do meu marido está grávida, e ela trouxe essa semana, né? A foto e um neném envolvido mesmo naquela água, que a gente não entende como consegue, né? Porque ele não respira, né? Ele se afoga, ele fica o tempo todo afogado na água, né? Então veio meio de encontro com tudo isso e é legal que a gente foi, todos nós fomos afogados, né? Para viver, a gente ficou afogado, né? Então eu achei assim muito bacana, veio muito de encontro ao que eu estou sentindo essa semana com essa questão de gestação. Então minha gratidão, Mariana, achei muito profundo mesmo. Era isso. Obrigada. Eu senti, e agora, está me escutando? Agora sim. Eu senti muita fluidez. A água realmente traz isso, né? Fluidez nossa. E eu concordo com quem falou anteriormente, a Márcia, de que eu também pensei muito nisso, nos nossos órgãos, o quanto estão mergulhados na água e o quanto eles são fluidos realmente. E o quanto isso pode nos trazer cura no sentido emocional. Quanto isso nos vem, né? Então, é muito lindo, nos trazendo a liberdade que nós precisamos ter, tanto no corpo quanto na nossa alma. Então, minha gratidão. Obrigada também. Mais alguém? Ana? Oi, estão me ouvindo? Então, né? Eu quero pedir desculpa que eu cheguei atrasada, que eu estava terminando a aula aqui, e eu me senti na água mesmo, mar, numa banheira, eu brincando com o pé, batendo o pé na água, mergulhando, eu senti bem na pele, assim, a água, sabe? Adentrando na água. Foi muito bom. Me deu um sono, agora eu tenho que ir para casa dirigir. Foi como eu chego. Tomar um cafezinho. Joga uma água fria no rosto. Foi muito bom, Mari. Ótima experiência. Muito obrigada. Maria, eu gostei também, viu? Você fez uma caminhada bem linda, trazendo como é que a água se comporta fora, né? Como é que ela se apresenta fora. E como que ela se apresenta dentro, a gente sabe através dos fluidos aí, né? Tem as águas que saem de nós e as águas que ficam lá dentro, fazendo o papel delas de... como é que é aquela situação de um ambiente de água, a água está na sua qualidade dela, e ela realmente vai para um ambiente onde esse ambiente é mais rico. Então, ela faz esse movimento interno dentro do corpo. Ela faz isso. Nos florais faz isso. A água carreia, né, aquilo que as flores estão trazendo ali, que é muito mais conteúdo. Então, ela vai inteira e trabalha esse movimento aí, né? E é muito lindo. Eu acho interessante, a gente também percebeu o quanto a gente também põe para fora, né? Então, essas saídas de água que a gente tem de suor, lágrima, urina, menstruação, tudo sai também. Do mesmo jeito que a gente consegue trazer uma água pura entrando em nós,
essa mesma água, ela sai de outras maneiras, de outras qualidades, com outras cores, com outros aromas. Uma urina tem um aroma, tem uma cor, o sangue tem, né? O sangue não sai, a menstruação tem, mas, por exemplo, eu estou com sangue e hoje não sai mais em mim. Então, eu estou com sangue interno, né? Aquela possibilidade de ter, ele permanece agora dentro de mim. Então, assim, é muito interessante isso. E o exercício que você colocou, eu fiquei muito na forma, sabe? Acho que se eu ficasse mais tempo, aí acho que eu me soltaria mais. Então, eu fiquei presa na forma. É diferente da Márcia, que se viu envolvida no seu líquido interno. Eu não. E eu fiquei tentando ficar mais na forma, então eu fiquei mais endurecida e mais mental, né? E tentando me coordenar eu com a música. Então, assim, eu teve um arranjo aí, teve um arranjo para me ajustar. E a música foi perfeita, né? Porque para fazer a Lemniscata, né? Você trazendo, ó, foi perfeita. E depois, na hora dessa água, correr, encontrar obstáculo, fazer os vórtices todos e depois descer. Então, esse movimento foi legal. Então, eu consegui fazer isso, né? Então, muito obrigada. Que a gente sempre é uma surpresa quando você coloca alguma coisa para a gente fazer ou para a gente pensar. Acho que foi bem bom. Muito obrigada, querida. Obrigada também. Mais alguém gostaria de falar? Cris. Aproveitando o que a Soraya acabou de falar, eu fiquei presa às formas, mas eu achei as músicas super deliciosas, assim, porque parece que elas levavam a gente àquele movimento primeiro ali, que era fazer o 8 ali, e depois pediu para parar e prestar atenção no corpo, eu sentia como se fosse a vibração da água dentro de mim, assim, uma coisa meio que uma dormênciazinha, assim, um trepidar, assim, dentro, né, do meu corpo inteiro. E na segunda, eu fiquei muito enjoada, né? Eu rodei demais e fiz muita malabarismo. Eu fiquei muito enjoada e no final dei até uma rota. E aí, Legal. que tu colocou ali, que eu achei muito interessante do movimento da água, não sabia, não movimento. E aí eu fiquei pensando, né, como às vezes dentro do patriarcado, essa coisa linear, né, de a gente tem que seguir emocionalmente uma linha, ela faz com que a gente baixe essa sujeirinha das emoções, do que é negativo, e siga numa dormência. A gente vai fazer esse movimento natural, que seria, né, vem à tona, então, esses ressentimentos, essas emoções trancafiadas nesses cantinhos, né, para a gente realmente colocar para fora, literalmente colocar para fora e olhar para isso, né, porque eu acho que esse movimento me fez pensar muito nessa questão de como as emoções, quando elas precisam caber numa coisa muito estática, elas ficam sem, eu acho que o benefício dela, né? De trazer uma ação, né? Trazer o nosso corpo. Eu queria saber mais dessa pesquisa, fiquei super interessada nessa coisa da água e o quanto isso poderia estar, nessa reportagem fala, nessa questão do melhoramento da qualidade das águas, né? Do meio ambiente, assim. Não sei se tu poderia falar. Sim, na pesquisa ele traz isso mesmo, né? Acho que até a Soraya talvez possa ajudar mais, assim. Ele faz esse sistema para limpeza mesmo da água, assim. Depois eu posso mandar, se tu quiser mandar um recado, né? Eu posso te mandar o link do vídeo completo ali para assistir, que tem toda a referência, tem um livro também dele, né? Que Flowforms, que explica certinho assim todas as
Acho que é mais utilizado na Europa. No Brasil tem algumas tentativas de fazer o Flowforms também, em vários tamanhos, vários. As pessoas, e como ele tem várias formas tem uma apresentação bonita, muitas vezes ele está ligado a jardins, praças e etc. Mas como a água cria esse movimento de vórtice, depois diminui e entra para um único, depois abre de novo e faz esse movimento, isso vai oxigenando e purificando um pouco mais a água. Então, é possível fazer tratamento com água através do Flowforms. Isso é possível. Então, a água que entrou no começo para sair lá embaixo, porque ela tem uma inclinação, então ela tem um movimento, uma inclinação, e tem todo esse giro dos vórtices que acontecem, né? E os impactos da água se encontrando e descendo. Então, até ela chegar lá embaixo, ela tem uma qualidade, ela entra de uma qualidade e termina com outra, né? É claro que tem uma construção aí ser feita, no livro que a gente tem, é um livro lindo, bonito, trazendo formas, explicando ritmo, movimento, só pela água, e tentando copiar da natureza como é que ela se purifica, porque uma água parada é uma água morta, né? Ela precisa do movimento para ir oxigenando, né? As grandes represas que estão aí para trazer água para nós melhor, com uma qualidade melhor, ela precisa ter giro. Pode ver que num lago, para os peixes estarem, para você ter vida dentro de um lago, você precisa estar com ele girando. A água tem que estar com algum movimento ali dentro, mínimo, né? Então, é interessante, a Mari manda o link para você, aí você tenta ver o que dá para tirar, porque tem várias coisas, acho que até no YouTube você encontra algumas coisas sobre isso. E como ele fala ali que potencializa, né, esse movimento do rio, eu não vou lembrar agora os dados exatos, é que eu converso muito com meu marido, que ele trabalhou numa obra que era no projeto de Esgoto. que era, como é que fala? Do rio, para purificação do rio, era do Rio Tietê, aqui no projeto do Rio Tietê. Claro que está longe de acontecer, até porque a coisa, né, já vem meio de anos, e aí, enfim. Mas aí ele falou os dados, assim, e agora eu não vou lembrar de cabeça, porque já faz um tempo que a gente conversou sobre isso, mas ele falou, assim, um tanto de tempo, tantos meses ou tantos anos, se não fosse jogado nenhum esgoto, né, nenhum lixo no Rio Tietê, quanto tempo que ele ia se purificar naturalmente. E que isso não acontece porque, né, não tem movimento. Não tem movimento e o esgoto continua sendo jogado, né? Tem muita coisa sendo jogada, então teria que parar tudo isso, e aí tá longe de acontecer, né? Mas, e como esse aí potencializa, ele tem o movimento do rio, acho que é esse o processo de purificação, assim. Mas ali tem toda a pesquisa assim, mais aprofundada. Mais alguém? No grupo, Mari. Eu vou colocar aqui no chat já. Ó, Eu peguei para quem quiser copiar. Eu queria agradecer a Sandrinha que está aqui, Sandra. Saudades de você. Muito bom. Acho que é isso, né? Boa noite, eu quero agradecer também cada uma de vocês que esteve aqui, muito gostoso compartilhar e estar junto. Sempre bom. Obrigada também, Mari. Obrigada a todos, uma boa noite, queridos.